trabalhadores do Brasil. Começa a ser derrubado o muro de Berlim. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o João Correia, do canal Histórias e Fatos, e como sempre, estou trazendo aqui hoje um bate-papo com o historiador. Hoje a convidada é Mariane de Castro Câmara, ela é licenciada em História e mestre em História. Ela vai falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre a imigração suíça no estado do Rio de Janeiro. Mariane, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui, e a palavra é toda sua. Obrigada, João, prazer todo meu de estar aqui, para estar trazendo um pouco, né, da minha pesquisa sobre a imigração suíça aqui no estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, essa pesquisa, ela começou no Centro de Memória de Cantagalo, né? Eu moro em Cordeiro, interior do Rio, e eu fiz faculdade à distância, fiz faculdade pelo CEDERJ, né? Aqui na cidade de Cantagalo, que é vizinha aqui, tem um polo, e eu fiz a faculdade lá. Eu sou formada pela Unirio. E lá no polo de Cantagalo, assim que eu comecei, né, ele estava iniciando o Centro de Memória de Cantagalo, que estava resgatando essa documentação da Igreja Católica, né, do Santíssimo Sacramento, e também depois foi partindo para o cartório, partiu para a Câmara. Então, toda essa documentação estava sendo digitalizada e estava sendo preservada e guardada lá no Centro de Memória. E quando eu comecei fazer o projeto do mestrado, eu fui até o centro, né? Eu já tinha conhecido essa documentação na faculdade, mas eu nunca tinha trabalhado com ela. E eu comecei a pesquisar e encontrar esses imigrantes ali, tão presentes assim na sociedade, e foi a partir daí que eu comecei a pesquisar, e essa pesquisa se tornou na minha dissertação, né, que eu falo da imigração suíça na vila de São Pedro do Cantagalo, aqui no Rio de Janeiro. Aí é isso aí. Sim. Cantagalo, pessoal, para quem não sabe, é uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro. Como chama, ao norte do Rio de Janeiro, próximo de Teresópolis, né? É na região serrana. Hoje a gente pode chamar de região serrana, né? Sobe a serra ali, a serra de Nova Friburgo, Cachoeira, sobe a serra, chega a Nova Friburgo, aí de Nova Friburgo você vem, aí tem Bom Jardim, Cordeiro, né, onde eu moro, Cantagalo. Aí depois Cantagalo. Legal. E, Mariane, explica um pouquinho o processo da vinda desses imigrantes para cá, como foi, por que Cantagalo, como foi a vida dessas pessoas, o pessoal conhecer um pouquinho. Então, a vila de Cantagalo, ela começou, desde do meado do século XVIII, já começaram a ter movimentação nessa região por conta de um garimpo ilegal. Aqui era tudo chamado Sertão do Macacu. Esse espaço era todo chamado de sertão. Sertão do Macacu ou Sertão de Índios Bravos. E nesse sertão, um bando veio se instalar aqui, que foi um bando do Mão de Luva. Não sei se você já ouviu falar. Sim, o bando do Mão de Luva. Sim. O bando do Mão de Luva veio se instalar nesse sertão e começou a garimpar aqui. E durante um tempo eles ficaram aqui garimpando, até que foram descobertos, né, pelo governo, né, foram descobertos e aí foram presos, muitos foram presos, até hoje não se sabe o que foi feito de Mão de Luva, mas aí o governo começou a povoar, né, esse grande sertão para acabar mesmo com
com o garimpo ilegal, né? Então, o governo passou a tomar conta e vamos agora tomar conta desse lugar e nós vamos garimpar, o garimpo vai ser legal e vamos começar. Só que não teve muito crescimento esse garimpo, né? Não cresceu muito. E começou a se investir em Cantagalo foi elevado à vila, era Arraial de Cantagalo, depois que o governo passou a administrar, tomar conta, passou a ser Arraial de Cantagalo, e depois ele passou a vila, né, já no início do século XIX, Cantagalo foi elevado à vila, e nessa vila começou a surgir o crescimento da agricultura e do café, e o café começou a bombar aqui na região, começou a crescer, né, as lavouras de café, e a vila começou a ser próspera. Nesse momento que a vila estava ali crescendo na produção de café, expandindo essa atividade por todo o território, né, em 1817, o Dom João, ele recebeu uma proposta de um suíço chamado Sebastian Nicolas Gachet. Ele fez uma proposta de construir, de formar no Brasil uma colônia suíça. Lógico que o objetivo dele, Gachet, era econômico, né? Ele queria estar à frente. Só que essa proposta, ela foi em consonância com ideias de transformar o Brasil em uma sociedade nos moldes europeus, né? Fazer toda aquela ideologia do branqueamento, né? De criar uma nova Europa, de criar uma sociedade civilizada, né? Por causa da escravidão. Então, eles tinham essa ideologia de criar, de embranquecer a sociedade. Então, juntou o útil com o agradável, vamos dizer assim. E Dom João aceitou a proposta, né? Eram várias questões que estavam envoltas desse projeto. É a questão racial, que a gente já falou, a questão econômica, que com o crescimento do café, então, mais pessoas para poder investir na agricultura ia gerar economia no Brasil. Então, era importante também. E também a questão da ocupação de terras. E como eu falei, Cantagalo, esse grande sertão, né, a vila de Cantagalo era um espaço enorme que hoje ela compreende o que é hoje 13 municípios. Né, o município de Cantagalo, o município de Cordeiro, o município de São Sebastião do Alto, Itaocara, Macuco, Carmo, Sumidouro, Nova Friburgo, Duas Barras, Bom Jardim, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena e Teresópolis. Então, todo esse espaço era Cantagalo. Então, havia muitas terras desocupadas, muitas terras devolutas, né? Então, era objetivo também do governo de ocupar essas terras com europeus, pessoas brancas, né, civilizadas, que viriam a ocupar esses espaços, colonizar e começar a produzir café. Então, esse era o objetivo principal. Então, começou essa negociação do governo brasileiro com o governo suíço para trazer essas famílias para cá. E o Dom João fez um decreto, existe um decreto de formação dessa vila, e o governo brasileiro inicialmente ia pagar essa viagem dessas famílias suíças para o Brasil, e durante um ano, eles iriam doar terrenos para eles, e durante um ano eles iam dar um subsídio, ia dar tipo uma pensão para essas pessoas viverem e começarem a organizar a vida, né? E eles também iam dar sementes para eles plantarem, gado, e então era, assim, uma proposta muito boa, né? Vista assim, né? Era uma coisa muito, muito boa. E ao governo suíço, eles tinham que recrutar 100 famílias. Era para recrutar 100 famílias para trazer. E no Brasil,
né, numa das fazendas de Cantagalo, né, a vila de Cantagalo foi escolhida por causa que ela estava sendo próspera, por causa do território, que ela era muito grande, e também porque era próximo à corte, né, do Rio de Janeiro. Então, eles começaram a montar essa colônia suíça numa fazenda de Cantagalo. Essa fazenda se chamava Fazenda do Morro Queimado. Então, nessa fazenda começou a montagem. Eles inicialmente construíram casas para poder abrigar esses suíços, essas famílias, e foi organizado. E mais, quando foram recrutados esses suíços, foram recrutados muito mais de 100 famílias. Foram recrutados em torno de quase 3 mil pessoas. Nossa, bastante gente. Brasil. Muita gente. Mas uma coisa assim que eu queria comentar contigo, tem alguma coisa, a escolha de Cantagalo tem alguma coisa a ver também com o clima ou não? Sim, né? Inicialmente dizia que o clima era parecido com o clima da Suíça, era clima frio, então eles não iam sentir tanta diferença, né? Porque hoje, atualmente, né, Nova Friburgo é muito frio, né? E no período assim de inverno, lá nos dias mais frios, abaixo de zero, né? Um grau abaixo de zero, lá é realmente muito frio. A nossa região aqui, Cordeiro, também fica muito frio durante o inverno. A gente aqui já teve inverno de 9 graus. Nossa. Né? Então, é bem frio aqui. Então, até esse argumento foi dado para poder trazer as pessoas para cá. Não, vocês não vão ter diferença nenhuma, lá é frio como a Suíça e tudo mais. Então, todo o argumento foi criado para trazer essas famílias para cá. Mas eles foram recrutadas muito mais pessoas do que foi proposto pelo governo, e as pessoas foram trazidas, né, para o Brasil, mas, né, a Suíça, ela não é um país, ela é um país central, não é um país portuário. Então, para sair, pegar os navios, eles tiveram que viajar da Suíça até a Holanda. Tiveram que sair da Suíça, tem um mapinha que mostra, eles saem da Suíça, passam pela Alemanha e chegam na Holanda para poder embarcar. E durante esse período dessa viagem, eles contraíram doenças, muita gente morreu nesse percurso, morreu durante o período. Eles chegaram na Holanda, os navios não estavam prontos para eles saírem, então eles ficaram em torno assim, de um mês lá, né? Então acamparam lá em campos, né? Muita coisa que eu li fala que eles acamparam perto de lugares pantanosos, né? E lá eles foram adquirindo doenças, e muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram nesse trajeto. Eu imagino. E quando eles finalmente conseguiram embarcar, né, nos navios, muita gente morreu também a bordo. Eu usei na minha dissertação um diário de um padre, que ele veio, o padre Jacob Joy. Ele fez um diário, tem o diário dele publicado, e ele diz que todos os dias pessoas eram lançadas ao mar. Então, olha a quantidade de perdas de vidas, né, que aconteceram. Famílias, às vezes, muitas pessoas, saiu o pai, a mãe e os irmãos. Aí só chegou um no Brasil, naquela família. Todo mundo morreu. Então, foi uma viagem muito difícil, né? Até chegarem no Rio de Janeiro, no porto do Rio de Janeiro. E do porto, aí, eles iam começar outra viagem, que era outra luta até o local da colônia, né? Então, e também nesse percurso, muita gente morreu. De percurso do Rio até o local da colônia, muitas pessoas morreram. Porque era longo de... Então, era com mulas, né?
Ou foram a pé? Eram mulas e... Não, muita gente foi a pé e muita gente no lombo das mulas, entendeu? Mas para subir a serra, eu não sei se você já veio para cá, para a região serrana, a serra ali é bem comprida, bem grande, bem íngreme. Então, hoje com asfalto, né, e tudo mais, ela já é difícil, já é perigosa. Imagina, né, naquela época, né, em 1819, né, subindo a pé ou nos lombos das mulas, né, então, e pessoas doentes ali também, né, no meio ali daquele povo, então foi bem difícil até eles chegarem, né, na colônia. E ao chegarem... Pode falar, depois eu faço a pergunta. Não, e que ao chegarem na colônia, quando eles chegaram, eles vieram, embora muita gente morreu na viagem, as casas que foram construídas na fazenda do Morro Queimado, para abrigar os suíços, não suportavam a todos. Então, as pessoas que moravam nas casas iam muito além, às vezes 15, 16, 17 pessoas moravam numa casa só. Nossa. Né? Às vezes, numa casa só tinham pessoas de 4, 5 sobrenomes diferentes. Por quê? Porque não foi pensado para acomodar, foi pensado para acomodar uma quantidade de pessoas, mas as pessoas que vieram muito mais, muito além. Então, eles tiveram muitas dificuldades, muitos desafios quando chegaram no Brasil. Uma coisa que é importante ressaltar, né, Mariane, que para esses homens virem para cá, que estava acontecendo alguma coisa lá, né? Provavelmente a Suíça estava com uma crise econômica muito forte lá, né? Sim, a Suíça estava passando por uma crise econômica muito forte, depois das guerras napoleônicas, né? Isso fez com que muitos países se fechassem o seu comércio, né? Isso gerou crise para a Suíça, muita crise do comércio suíço. E também eles passaram por vários desastres naturais, né? Que gerou fome, né? Gerou destruição de lavouras. Então, eles, além do desemprego, além da crise econômica, também teve a crise de alimentos que gerou fome. Então, muitas pessoas estavam passando por necessidades. Então, essa proposta caiu como uma luva, né, para o governo. Vamos distribuir um bocado dessa gente aí para outros lugares. Mas é importante salientar que nem todas as pessoas que vieram ao Brasil estavam em condições miseráveis, entendeu? Não foi uma coisa compulsória. Muitas pessoas escolheram vir para o Brasil até para ter uma nova vida no novo mundo, né? Então, muitas pessoas tinham condições de vir, outras já estavam em condições menos favoráveis. Então, isso é importante salientar. Nem todo imigrante era miserável, entendeu? Muitos pensam que tem aquela generalização, né? Que acha que... Isso. Até tem um trabalho do Boris Fausto, que ele não analisa, mas ele não trabalha com imigração suíça, né? Ele trabalha com imigração alemã, italiana, e fala, vim fazer a América, né? O objetivo também de ter uma ascensão social, né? De alcançar algo novo, visto que o país está com uma crise econômica, né? Mas as pessoas tendem a generalizar que os que vieram para cá eram miseráveis, né? Maltrapilhos. Que estavam fugindo da pobreza, né? Sim. Mas nem todos eles tinham uma situação ruim, né? Muitas famílias vieram, se candidataram para vir, outras não, né? Foram forçadas mesmo pelo governo, mas foi uma imigração bem dinâmica, sabe? Não foi uma coisa só, não podemos só generalizar, Sim. entendeu? Uma pergunta, chegaram, quais foram as estratégias de sobrevivência deles, relações que eles criaram, porque no decorrer do século, né, você analisou isso daí, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, quando eles chegaram
a essa colônia na fazenda, né, do Morro Queimado. O governo, logo depois que eles chegaram, cerca de um ano depois que eles chegaram, o governo do Brasil emancipou essa colônia, emancipou da Vila de Cantagalo, né? Então se tornou a Vila de Nova Friburgo, né? Nova Friburgo em relação em homenagem a um dos cantões, uma das regiões que esses suíços vieram lá da Suíça, que se chamava Friburgo. Então, eles vieram para a Nova Friburgo, né? Então, foi batizada a nova vila como Nova Friburgo. E quando eles chegaram, como eu já disse, eles se depararam com esse impasse de não ter casa para todo mundo. Então, né, as casas ficaram lotadas, né? Eram em torno de 100 casas para abrigar as 100 famílias. Mas vieram muito mais, muito além do que foi proposto. Então, cada casa abrigava 15, 16 pessoas. E as primeiras famílias, quando elas foram formadas no Brasil, a dinâmica, a estratégia era uma estratégia de sobrevivência, né? Que eles começaram a formar. Tem um autor, o doutor Henrique Bon, ele é descendente de famílias imigrantes, ele é descendente da família Bon, e ele escreveu, durante 10 anos, ele passou escrevendo uma obra enorme, em torno de quase 1000 páginas. Ele escreveu um livro com toda a genealogia de todas as famílias. E ele usa um termo que eu usei também na minha dissertação, o termo de família artificial. O que era essa família artificial? A família artificial era quem morava dentro da casa. Por exemplo, se dentro da casa tinha família Lengruber, família Monerá, família família Engendorn e família Lutherbach, né, que eram 5 famílias suíças. Então, os casamentos eram entre essas 5 famílias. Essas famílias artificiais dessas casas que moravam junto que começaram a formar as famílias no Brasil. Entendeu? Então, era uma estratégia de sobrevivência. Inicialmente, era uma estratégia de sobrevivência. E depois, o governo doou para essas famílias terrenos. Então, essas famílias continuaram seguindo essa estratégia de sobrevivência, né? Essas famílias artificiais dessas casas, dessas famílias, foram se formando as muitas famílias no Brasil, os muitos casamentos, muitas alianças no Brasil. E depois que foi dividido os terrenos para os suíços, né, eu até te mandei uma imagem que tem lá, tem um quadrado, um retângulo, e dentro desse retângulo tem vários espaços que são os locais dos terrenos que foram doados para essas famílias, né? Mas muitas famílias conseguiram pegaram terrenos em morros, em costas, e era difícil para poder produzir ali. E também por causa do clima da região, né, em alguns períodos, as chuvas são muito fortes, né, chuvas torrenciais, principalmente ali do lado da serra, ali chove muito. Então, muitos suíços acabaram perdendo a lavoura. Então, o que eles acharam melhor? Muitas famílias abandonaram esses terrenos e vieram para a Vila de Cantagalo. Deixaram a Vila de Nova Friburgo e vieram morar na Vila de Cantagalo. Mas, na Vila de Cantagalo, eles continuaram essa estratégia, se casando entre si, casando entre famílias, sabe? Essa família artificial, esse conceito de família artificial foi o que foi essencial para a formação das famílias no Brasil. Eles iam se casando entre si, entre famílias, e formando os clãs, clãs muito fechadinhos,
né, aqui em Cantagalo. Mariane, alguns conseguiram fazer fortuna, fazer riqueza? Você conseguiu encontrar algum caso? Sim, eu trabalhei com vários documentos, né? Eu trabalhei com um almanaque administrativo, né? O almanaque Laemmert, almanaque administrativo da Corte do Rio, e trabalhei com registros de compra e venda de imóveis, compra e venda de escravos e inventários. E, a partir dos inventários, dá para ver como essas famílias prosperaram a partir da produção do café. Porque eles vieram para Cantagalo, chegaram aqui em Cantagalo, ainda tinha muita terra devoluta, né? Eles vieram antes da lei de terra, que é de 1850, a lei de terra no Brasil, né? Que normatiza que aí a terra passou a ser vista como propriedade. Então, eles vieram para Cantagalo, né? Eles saíram de Nova Friburgo e vieram para Cantagalo antes, né? Em torno de 1820, 1822, eles vieram para Cantagalo. Então, eles chegaram, encontraram muitas terras, né? Uns compraram, venderam seus terrenos em Friburgo, vieram para cá, outros ocuparam. E a partir da ocupação dessas terras, eles logo começaram a produzir café. E como a vila já estava crescendo, a produção de café já estava a todo vapor, eles entraram aí nessa onda aí, começaram a produzir café, começaram a vender café, comercializar café, e conseguiram, sim, muitas fortunas. Muitas famílias até investiram no transporte do café, né? Investiram em tropa de mula. Então, tem famílias suíças que tinham suas próprias tropas e faziam negócios entre si ou com outros fazendeiros de Cantagalo e transportavam esse café de Cantagalo até Porto das Caixas. Legal. Então, acabou sendo um negócio bem próspero para eles. Que legal. Então, eles trabalhavam com a agricultura do café e com atividades relacionadas ao café, né? Que é o transporte, sim. Comissário também, né? Tinha a questão do comissário. Sim. Legal. Sim. Uma pergunta, você citou aí, nós sabemos que no período do século XIX o Brasil era um país escravocrata, né? E você aponta no seu trabalho que alguns imigrantes possuíam escravos. Como que era essa situação? Porque, sendo suíços, né, eles, pelo que percebe, eles se inseriram nessa nova sociedade, né, independentemente de nacionalidade, de cor, né, qualquer sentido assim, né. Você chegou a encontrar casos assim? Era constante? Era visto muito assim na documentação? Sim, os escravos, eles muitos suíços tinham muitos escravos. A vila de Cantagalo, ela era uma vila escravocrata e tinha muitos escravos aqui inicialmente, no início do século XIX, final do XVIII, início do XIX, tinha muitos escravos de nação. Por quê? Por causa do conde de Nova Friburgo, Antônio Clemente Pinto, né, o conde de Nova Friburgo, ele era daqui, né, ele era português, mas ele tinha suas fazendas aqui, né, e ele era traficante, ele trabalhava com tráfico, então ele tinha muitos negócios com fazendeiros de Cantagalo, então trazia muito escravo para cá, o fluxo era muito grande, até antes mesmo, né, como eu falei lá do Mão de Luva, né, quando o Mão de Luva estava aqui com o seu bando, tinha os mineradores, né, tinha os garimpeiros e tinha escravo. Ele já tinha os escravos, já estavam, né, os escravos africanos já estavam transitando pelo sertão, né? Há relatos de quilombos aqui perto, e depois que a vila começou a ser ocupada pelo governo e as pessoas, né, os fazendeiros começaram a plantar, produzir café, a escravidão cresceu enormemente aqui na região. Há dois historiadores que trabalham com a escravidão aqui. Uma é a Kate Barbosa, ela trabalha com a história das doenças,
Então, ela faz todo esse apanhado das fazendas escravocratas aqui, e o outro é o Rodrigo Marreto, também, que ele até defendeu a tese de doutorado dele, se não me engano, foi no início desse ano. E ele fala também da escravidão aqui. Então, era um número muito grande de escravos aqui, em Cantagalo. E todo fazendeiro tinha os seus escravos. E quando os suíços chegaram, eles também começaram a se inserir nessa sociedade escravocrata, né? Era uma sociedade escravista cafeeira. Então, eles se inseriram normalmente nesse aspecto, né? E nas documentações que eu analisei, né, por exemplo, inventário, eu achei muito inventário, né, alguns inventários, e nesses inventários há a presença dos escravos, né, eu cheguei a analisar um inventário de uma mulher que ela tinha em torno de 50 escravos. Nossa. Né? Nos periódicos, eu também trabalhei com periódico, né? Nos periódicos eu também achei notícias, né? Notas, eu achei, em específico, eu achei uma nota de um leilão de uma fazenda, e tinha em torno a fazenda era de um alemão que era casado com uma suíça. Então, esse alemão morreu, então os negócios ficaram no comando dessa mulher suíça, da viúva suíça. E ela estava leiloando a fazenda para poder pagar uma dívida do falecido com o barão de Nova Friburgo. Então, eles tinham negócios, né? Então, ela ia leiloar a fazenda para poder pagar essa dívida com o barão. Na nota no periódico, né, na nota de leilão, diz que a fazenda tinha em torno de 200 escravos. Nossa. Então, era muitos escravos, e os suíços adquiriram escravos, e até no final do século XIX, né, em 1880, 81, eu analisei um livro do cartório, se não me engano, do cartório de Cantagalo, livro de compra e venda de escravos. Então, até em 1881, 1882, eu encontrei suíços comprando escravos, negociando, vendendo e comprando escravos. Que legal. Então, essa foi uma realidade, né, dessa sociedade, desse grupo, né, de imigrantes aqui em Cantagalo. Outra questão que eu queria apontar também, nós sabemos que o acesso ao processo eleitoral no Brasil Império era muito complicado, existiam várias exigências na própria Constituição, né? Você conseguiu encontrar alguma coisa da participação desses suíços ou dos seus descendentes na questão política eleitoral de Cantagalo? Sim, a partir dos almanaques, né, eu consegui visualizar isso, porque Cantagalo, ele era tão grande que ele tinha as suas freguesias, né? E em cada freguesia tinha lá, né, os eleitores, tinha, né, tudo escrito lá nos almanaques, os eleitores, as pessoas que faziam parte da polícia, o juiz de paz, juiz de órfãos, né, escrivães, e em vários dessas categorias a gente encontra os suíços e seus descendentes lá, eleitores, juízes, juiz de paz, juiz de órfãos, tinha inspetor de quarteirão, escrivão, tudo, eles se integraram, sim, na vida política de Cantagalo, sim. Legal. Eles se integraram, sim. Você percebe que esse grupo populacional, né, dessa nacionalidade, eles se inseriram tanto economicamente, politicamente e socialmente dentro dessa sociedade. Sim. Eles se inseriram, tanto que até hoje a gente vê aí, por exemplo, quando eu vou a Cantagalo, ou aqui em Cordeiro mesmo, ou a Friburgo, quando eu passo, aí dá para a gente ver essa imigração tão presente. A gente, por exemplo, se eu passar
uma loja, por exemplo, aí tá lá. Por exemplo, em Cantagalo tem um muro lá que tem o nome de uma família, de imigrantes, e a oficina. A oficina é dessa família, entendeu? Em preço de gás, aí tem o nome da família. Então, está muito inserido na sociedade. Não tem como dividir. Já faz parte da sociedade regional esses imigrantes. Está em sobrenomes, está em nome de comércio, está em nome de ruas, de prédios. Então, eles se inseriram muito na sociedade, é parte da sociedade, não tem como separar. Legal. Mariane, uma pergunta para a gente aqui encerrar nosso bate-papo. Sim. O seu trabalho é excelente, contribuiu bastante. O que você utilizou para fazer essa pesquisa? Quais foram os centros de pesquisa? Quais foram as suas fontes, os documentos que você tem? Então, como eu já disse, né, eu utilizei muita documentação do acervo do Centro de Memória, né, que eles fazem um trabalho excelente, o Centro de Memória de Cantagalo, ele é vinculado à Unirio, né, o responsável é o professor Anderson de Oliveira. Então, ali no Centro de Memória tem documento paroquial da igreja, aí tem livro de óbito, tem livro de casamento, tem livro de batismo, tudo lá. E tem no Centro de Memória também, eles ampliaram para documentos da Câmara e documentos do cartório. Então, toda a documentação de compra e venda de escravo, compra e venda de imóveis, tudo encontrei lá no Centro de Memória. Então, eu utilizei livros de batismo, livros de casamento, livro de batismo de escravo, porque é interessante que nos batismos de escravo, a gente vê o nome do dono, né, no registro do batismo. Aí, no nome do dono do escravo, dá para ver, dá para identificar os suíços ali, e até em apadrinhamento também encontramos apadrinhamento feito por suíços, entendeu? Desses escravos, né? Apadrinhamento dos filhos dos escravos feito por suíços. Então, eu utilizei livros de transcrição de imóveis, que aí deu para mim ter uma visualização do patrimônio dos suíços, né? Que eles compravam sítios e fazendas e terras, casas, então teve essa fonte foi importante, né? E aí eu utilizei também o almanaque, né, que eu peguei na hemeroteca, né, da Biblioteca Nacional, a hemeroteca. Os periódicos também que eu encontrei na hemeroteca. O Centro de Memória tem um acervo, foi até uma historiadora, a Kate Barbosa, ela trabalhou com inventário. Então, os inventários que ela trabalhou de Cantagalo, ela encontrou no Arquivo Nacional, aí ela cedeu esses inventários dos fazendeiros de Cantagalo para o Centro de Memória. Então, eu encontrei esse acervo de inventário lá no Centro de Memória. E trabalhei também com periódicos, com os almanacs. Os almanacs foram muito importantes para mim. E várias outras fontes também, né? Como eu disse, eu trabalhei com eu achei esse diário do padre, então foi uma fonte também para mim poder usar, né, no trabalho. E todas essas fontes eu trabalhei de forma, uma cruzando a informação com a outra. Cruzamento, por exemplo, né? O cruzamento de fontes. Por exemplo, se lá na lista de fazendeiros de Cantagalo, lá do Almanac, eu achei um nome lá de uma pessoa, de um fazendeiro,
eu cruzava aquele nome com o registro de compra de um imóvel lá do centro de memória, entendeu? Então, eu fiz esse cruzamento de várias fontes. Então, foi muito importante esse trabalho. A professora Vitória mesmo falou para mim fazer esse cruzamento de informações, e foi muito importante não ver só num lugar, mas trabalhar com vários lugares, eles, né, identificar essas famílias, esses sujeitos em vários lugares, em vários tipos de fontes. Legal. Percebe-se que é um trabalho de fôlego, né, de muita pesquisa, cruzamento de fontes, de tempo. Mariane, eu tenho somente que te agradecer, tá, por ter aceitado conceder esse bate-papo. Pessoal, as informações sobre como encontrar a Mariane eu vou deixar aqui embaixo, vou deixar aqui o e-mail, o Instagram dela, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, tá? Tem alguma coisa a falar, Mariane? Não, só acaso, né, se surgir alguma curiosidade né, em alguém aí que for assistir, né, curiosidade sobre o nome da vila de Cantagalo, né? Há uma lenda que quando as tropas do Mão de Luva, para pegar o Mão de Luva, as tropas do governo vieram para o sertão atrás do Mão de Luva e seu bando, né, eles não estavam encontrando o local exato do arraial dele. Não estavam encontrando. E eles passaram muitos dias, né, caçando aí esse local, até que chegaram no lugar e ouviram o cantar de um galo. E eles seguiram esse cantar desse galo no meio da mata, foram seguindo, né, o cantar do galo, até que chegaram ao arraial dos garimpeiros ilegais e acharam todo o bando do Mão de Luva. Então, Cantagalo se chama Cantagalo por causa disso, por causa dessa lenda. Então, é só uma curiosidade. Que legal, eu não sabia, não. Interessante, muito interessante. Que bom, obrigado, viu, Mariane. Pessoal, um abraço. Tchau. Tudo de bom.